Pessoal, continuando essa outra parte da aula, então nós focamos em falar sobre o adicional de insalubridade na primeira parte. E agora a gente vai falar sobre o adicional de periculosidade, né? Como que a gente diferencia um adicional do outro, né? Então a gente entendeu que o adicional de insalubridade, ele se refere quando a gente tem três pilares. A gente tem que ter uma natureza, uma intensidade. Então, a natureza é o tipo de ambiente insalubre. A intensidade é a quantidade de exposição em relação àquele ambiente, àquela natureza. E o tempo de exposição, tá? Então, a gente precisa, para ser insalubre, a gente tem que atender esses três pilares. Mas e aí, o que seria a periculosidade, né? Periculosidade é um adicional que também deve ser pago quando você tem um ambiente periculoso, né? Então, mas o que é um ambiente periculoso, né? Ele já está regido pela norma da NR16, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, né? Nós tínhamos comentado sobre a NR15, que era referente às operações insalubres. Então, quando a gente abre ela aqui, ó, ela tem 82 páginas. Então, a gente tem várias situações, né? Vários quadros aqui sobre o regime de trabalho, que a gente comentou sobre a questão de exposição a calor, né? O cálculo que deve ser desenvolvido. E a gente tem vários quadros para situações distintas de ambientes de trabalho que são consideradas aí ambientes insalubres. Quando eu me refiro aos ambientes periculosos, nós temos uma outra norma, tá? Que daí, no caso, a gente vai ter não a norma NR15, a gente vai ter a NR16, tá? Então, atividades e operações perigosas. Então, um ambiente para ser periculoso, a gente normalmente usa o termo que é um ambiente que tem um tipo de operação perigosa, tá? Então, aqui tem-se um quadro com todas as condições para esse ambiente ser considerado periculoso, tá? Então, já a gente vai voltar aqui nele, vamos ali no resumo dos slides, a gente já retorna aqui, tá? Então, vamos lá. Para um ambiente ser periculoso, são consideradas atividades ou operações perigosas, de forma que esteja regulamentada e aprovada pelo Ministério do Trabalho. Aqueles que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condição de risco acentuado. Então, literalmente, é um ambiente que é considerado perigoso. Então, a pessoa recebe o adicional de periculosidade. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros. Basicamente, é a mesma condição do ambiente insalubre. Você recebe um adicional em cima do salário base, tá? Então, não é em cima da produtividade, nem nada. É o salário base em carteira, tá? Daí, no caso da periculosidade, é 30%. A periculosidade, ela foi regulamentada, como eu comentei, na norma regulamentadora NR16, e ela tem anexos, né? Que um é de líquido inflamável, que é todo aquele que possui um ponto de fulgor acima de 70 graus Celsius e pressão de vapor que não exceda 2,8 quilos por centímetro quadrado. E também explosivos, que são substâncias capazes de rapidamente se transformar em gases, produzindo calor intenso e pressões elevadas. Esse contato, caso ele seja permanente e ele se dê de forma contínua ou intermitente, ele é considerado perigoso. E a periculosidade, ela só cessa sob o ponto de vista legal com a total eliminação do risco. Diferente da questão de periculosidade, que você pode implantar condições para você reduzir aquele risco, ou reduz o tempo de exposição, ou reduz a intensidade dele, né? Não precisa necessariamente cessar a natureza da periculosidade, né? Você mexendo em um dos três pilares é suficiente para você eliminar o pagamento. No caso da periculosidade, não. Você tem que realmente eliminar todo o risco. Não é simplesmente reduzir a proporção. Tem que ser realmente eliminado para que aí seja cessado o pagamento da periculosidade. A caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas de trabalho, far-se-ão através da perícia a cargo do engenheiro do trabalho ou médico do trabalho. Então, o profissional que ele é responsável por realizar esse tipo de procedimento, né, de análise se o ambiente é insalubre, perigoso, é o engenheiro do trabalho, tá? Então, normalmente eles chamam engenheiro de segurança do trabalho. Ele que é habilitado para fazer essa condição, tá?
O direito do empregado ao adicional insalubridade ou periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, tá? No caso da periculosidade, tem que ser totalmente eliminado. Na insalubridade, como ela atende 3 pilares, se você mexeu em um deles, aí ela realmente é cessada, tá? Dúvidas normalmente são frequentes. O trabalho em local barulhento pode ser insalubre? Se for caracterizado com um ruído de no mínimo 85 decibéis e uma exposição diária maior que 8 horas para 85 decibéis, sim. Então, é 85 decibéis. A exposição passou do limite, que o limite pela norma é 8 horas de exposição. Se passou 8 horas e 5 minutos, aí é considerado insalubre, tá? O trabalhador que transita por uma área comprovadamente insalubre da empresa faz jus ao adicional de insalubridade, mesmo que ele não trabalhe nesse local? Não caracteriza insalubridade, tá? Porque ele vai nesses ambientes de forma eventual, ele não trabalha por um tempo de exposição pré-estabelecido, ele vai de forma eventual, então ele vai de tempos em tempos, então isso não é considerado, tá? A luz negra. O trabalhador de uma discoteca que manipula luz negra tem direito ao adicional de insalubridade? A luz negra é uma irradiação não ionizante, que situa-se na faixa de ultravioleta de 400 a 320 manômetros. A legislação considera ela como não insalubre, então esse tipo de iluminação não se paga insalubridade, tá? Uma pessoa que exerce seu trabalho em exposição cansativa, desgastante sob o ponto de vista legal, estaria executando um trabalho insalubre? Não. A posição que se realiza em determinado trabalho não se enquadra, tá? Então, assim, aquele trabalho ele é cansativo, o que tem que ser estabelecido são atividades ergonômicas para melhorar as condições daquele ambiente de trabalho. Mas isso não vai interferir no fato disso ser considerado insalubre, tá? Ele precisa ser estudado, melhorado, né? Para que não venham adquirir doenças do trabalho, mas ele ainda não se enquadra como insalubre. Quem trabalha em fábrica de produtos químicos deve pleitar adicional de insalubridade? Para receber esse tipo de insalubridade, somente aqueles que trabalham com agentes químicos que estão informados na norma regulamentadora. E aí tem aquela questão, que ele tem que, além de trabalhar com esse produto químico, ele tem que ter um tempo de exposição e tem que ter esse limite de tolerância classificado. Então, senão ele não recebe. É bom trabalhar em local insalubre, pois torna possível engordar o salário? Tem pessoas que acham vantagem trabalhar em ambiente salubre porque vai engordar o salário. Não é assim, gente. Este é um engano que é normalmente cometido pela maior parte dos trabalhadores, tá? Você está trabalhando num ambiente que ele é nocivo à sua saúde. Então, você recebe esse valor porque uma maneira de amenizar isso, já que você está trabalhando num ambiente que tem uma exposição a agentes nocivos. Então, todos deveriam considerar sua saúde como um bem precioso, priorizar. Então, se você pode escolher entre trabalhar num ambiente insalubre e com insalubridade e um sem insalubridade, escolha sem insalubridade, porque ali você não está prejudicando a sua saúde. Não fique focando em receber, porque no outro você vai ganhar 10, 20, 40% de adicional, tá? Que alternativa teria o empresário para minimizar os efeitos de insalubridade, proteger a saúde do seu trabalhador e evitar custos inerentes ao pagamento dos adicionais e eventuais ações trabalhistas, né? Então, vamos lá. O que você tem que fazer para minimizar esses efeitos? Primeiramente, né? Vamos ter basicamente 3 soluções. Primeiro, você sempre tem que buscar proteger a saúde do seu trabalhador no ambiente de trabalho. Segundo, buscar alternativas que vão satisfazer os requisitos legais, né? Então, fazer algo que vá reduzir aqueles limites de tolerância, né? Então, se você não se enquadra naqueles limites, ok. O que você não pode é ultrapassar aqueles limites. E buscar sempre uma solução integrada, né? Dos diversos tipos de ambientes, né? A primeira, que é adotada na maioria dos países do mundo, não afasta a possibilidade de demandas trabalhistas, né? Então, tipo, você sempre pensar em priorizar a saúde do trabalhador, mas ainda assim você pode correr o risco de ainda ter ações trabalhistas, tá? Então, às vezes pode ter um ambiente que ele não é insalubre, mas no caso que a gente estava falando da LER, DORT, né? Você pode proporcionar condições ergonômicas para melhorar o ambiente de trabalho, mas isso vai cessar o seu trabalhador de futuramente entrar com uma ação trabalhista? Não vai, né? Então, são situações eventuais que podem vir a acontecer.
né? Você só vai, em relação à insalubridade, né, para a condição de insalubridade ou periculosidade, eliminar isso se ter esse respaldo legal, se você realmente eliminar esse agente causador, tá? Um domador de leão estaria habilitado a receber um adicional de periculosidade? Bom, vamos lá. Existem os itens que são considerados insalubres, tá? E periculosos. Então, assim, embora a gente saiba que trabalhar com isso considera-se um risco, ele não é referente a periculoso, porque o periculoso ele tem que ser inflamável, explosivo, radiações ionizantes e alguns casos de trabalho com eletricidade, tá? Mas tirando isso, é um tipo de risco que não é considerado periculoso, tá? Um proprietário de alto posto deveria pagar adicional de periculosidade aos funcionários que operam as bombas de abastecimento? Deveria, pois se não o fizer, estará sujeito a multas e o processo trabalhista, uma vez que todo funcionário que trabalha a uma distância de 7,5 metros de bomba, em todas as direções, está sujeito à periculosidade. Então, os funcionários de postos de combustível, eles obrigatoriamente devem receber insalubridade, periculosidade, tá? Fornecer capacete ao empregado minimiza os efeitos de periculosidade? Vamos lá. A insalubridade, normalmente você tem alguns equipamentos de proteção que eles vão reduzir os índices, né, daqueles limites de tolerância da insalubridade. Então, pode existir algum tipo de equipamento quando você minimiza, e aí não é necessário pagar a insalubridade, mas periculosidade não tem nenhum equipamento, porque ele já é considerado um trabalho perigoso. Então, não tem um equipamento que proteja na íntegra o trabalhador contra aquele ambiente de risco, tá? Como o empresário poderia reduzir os custos decorrentes do pagamento do adicional de periculosidade? Primeiro, né? Só seria mudar o ramo da atividade, porque aquelas atividades elas já são consideradas perigosas por si só. Então, ele teria que mudar de ramo. Substituir os materiais que ele usa, né? Então, às vezes, tem um material que é considerado perigoso, então ele substitui por um que não é perigoso. E evitar o contato permanente do seu funcionário com esse agente. Então, é um pouco complicado, né? Se ele realmente não quer pagar, reduzir os custos, ele vai ter que trocar de atividade, ele vai ter que fazer alguma coisa que não tem aquele tipo de agente que é considerado periculoso, tá? Existem soluções técnicas que possibilitem a minimização do contato permanente com materiais perigosos sem custo-benefício favorável? É favorável? Sim. Existem realmente algumas técnicas que possibilitam a redução de até 50% dos custos com baixo ou nenhum investimento. Ou até mesmo um investimento de até 100%. Na maior parte dos casos, eles acabam, os benefícios superam os custos, tá? E qual seria a melhor alternativa para o empresário antecipar ou implementar ações relativas à insalubridade e periculosidade ou aguardar o aparecimento de alguma reclamação? Gente, sem dúvida, a gente não tem que esperar vir a reclamação, tá? Porque a partir do momento que vem a reclamação, vem o processo trabalhista, ele é muito mais complicado do que se imagina. Então, é muito melhor você estar no ambiente de trabalho e buscar sempre melhorar as condições do ambiente, pagar os adicionais de forma correta, ou introduzir EPIs para que você melhore as condições de trabalho, do que você lidar com as situações trabalhistas, tá? Então, os custos diretos e indiretos de problemas trabalhistas, eles podem muitas vezes assumir proporções muito absurdas. E aí é aquele efeito dominó, né? A partir do momento que um entrou numa ação trabalhista, e aí todo mundo vai querer entrar, e aí aquele efeito, literalmente, o efeito dominó. Então, a ideia é realmente minimizar essas reclamações, já implementar tudo que precisa ser implementado de imediato, tá? E para a gente finalizar, as alternativas para se equacionar os problemas de insalubridade e periculosidade de uma empresa sempre são complexas e envolvem procedimentos analíticos caros e demorados? Não, gente, não são tão complexas assim. Porém, na verdade, eles não são demorados, eles são mais complexos e caros, né, na maior parte das vezes. Né? Então, o empresário, ele vê isso como uma única solução para o problema. Então, realmente, tem que buscar meios para eliminar isso. Então, para a gente equacionar essas condições, realmente tem que ter esse tipo de investimento, que ele é caro e um pouquinho demorado, por um profissional responsável que vai avaliar todas as condições do ambiente, né, fazer uma documentação específica para realmente
isso ser pago de forma correta, tá? E estabeleça também medidas, né, que venham a minimizar qualquer tipo de problema aí com o funcionário.